Oi, gente, sejam todos muito bem-vindos aqui. Eu sou Mariana Blanc, escritora de livros de ficção, e aqui eu te ensino a escrever e publicar o seu livro sem uma editora. E o tema de hoje é um tema que eu adoro falar para vocês, é um tema que eu amo falar sobre isso, que é justamente sobre como publicar o seu livro sem editora, como publicar e vender esse livro sem editora, que muita gente nem sabe, às vezes me pergunta, mas publicar sem editora também dá para vender? Como é que faz isso? Como é que publica sem editora? Isso é possível? Por que eu gosto tanto desse tema? Porque muitas pessoas deixam de publicar os seus livros, engavetam o seu sonho de ter um livro escrito e publicado. Por quê? Às vezes não tem dinheiro para publicar, às vezes porque é difícil conseguir editora, ou então porque tenta publicar de forma independente e se depara com ter que contratar um monte de serviço, ou então publica e não consegue vender. Então, são muitas situações frustrantes que eu já me identifico com muitas delas, porque eu entendo perfeitamente todos vocês, porque eu já passei por cada uma dessas situações. Então, eu sei exatamente como vocês se sentem. Então, depois que eu descobri tudo que eu sei hoje, e saber que eu posso ajudar vocês com isso já é uma coisa que para mim é muito gratificante. Então, por isso que é um tema que me empolga bastante, tá? Porque as coisas que eu descobri são coisas que vocês não vão ver ninguém falando sobre isso, nenhuma outra pessoa te ensinando esses segredos que eu descobri depois de muita experiência aqui. Então, prestem muita atenção em tudo que eu vou falar aqui para vocês hoje, tá bom? Vamos lá. Primeiro, para a galera que nem achava que era possível publicar um livro sem editora, primeiro, sim, é possível publicar um livro sem editora, mas até pouco tempo atrás isso não era possível. Nós estamos aqui juntos, você, eu, a galera do treinamento Escritores Independentes, todo mundo aqui, a gente está formando uma grande revolução. É a revolução dos autores independentes. Está chegando para revolucionar esse mercado literário brasileiro. Por quê? Porque as editoras não são democráticas. Com as editoras, não é qualquer pessoa que consegue escrever e publicar um livro. Não é qualquer pessoa. Primeiro, você tem que ter já um nível de... Escritor iniciante é muito difícil, né, de ser aceito por editora. Se vocês já quiserem ir comentando aí se vocês já tiveram alguma experiência com editora, ó, publiquei com editora, mas não consigo vender, a gente vai falar sobre isso também. Se vocês quiserem já ir comentando as experiências que vocês têm com editoras ou já receberam um contrato de editora, se vocês sabem alguma coisa sobre esse assunto, já vai mandando que eu já vou incluindo aqui no papo para a gente falando sobre isso, tá? Mas que muitas editoras, por exemplo, não aceitam autores iniciantes. Muitas editoras já recusam logo os livros porque o autor já não sabe fazer marketing. Muitas editoras recusam seu livro por causa de uma coisinha boba que tinha lá no livro, mas na verdade a história era incrível, mas uma coisinha ali que ele não gostou, aí seu livro não passa. Então, assim, são várias coisas. E quando passa, né, que tem a situação número 2. Passou pelo crivo da editora. Seu livro foi aprovado. O que acontece? Agora você paga 5 mil. E a gente te repassa só 10% das vendas, ou menos. Às vezes é menos. Aí eu fico pensando, como assim? Sabe por que isso acontece? Sabe por que acontece essa situação? Se é tão difícil de você concorrer ali com tantos autores, as editoras recebem centenas e centenas de originais todos os dias por aprovação. Então, assim, eles têm um processo seletivo ali bem rigoroso. Então, é muito difícil, primeiramente, você conseguir ter uma editora que vá, vou publicar o seu livro, primeira coisa. E quando ela aceita, ainda tem essa situação de ser muito caro e pouquíssimo lucrativo. E ainda ter essa dificuldade das vendas, que até comentaram, mas eu vou deixar para falar isso um pouco mais para frente. Mas por que isso acontece? Porque as editoras não querem autores, elas querem clientes. Por que eu digo isso com tanta firmeza? Porque se elas quisessem realmente estar lá para te ajudar, elas não te passariam só 10% das vendas. Por que tem que te cobrar tão caro e ainda te passar tão pouco? Tipo assim, nem vamos rachar em 50-50, te passo metade das vendas, não. 10%, às vezes 5%. Então, alguma coisa tem aí. Porque eu já recebi propostas como essa. Eu já passei por essa situação de ter meus livros lá no início, quando eu corri atrás de editora. Eu não faço mais isso, desde que eu descobri como publicar sozinho. Aliás, publicar de forma independente, não precisei mais fazer isso, graças a Deus. Mas as editoras, elas não querem que vocês descubram isso que eu descobri. Elas não querem que você descubra
Isso que eu vou ensinar vocês lá na Semana do Destravado Escritor. Por quê? Porque elas ganham muito em cima da falta de conhecimento dos autores. Porque se você não sabe, por exemplo, como fazer toda a sua publicação de forma independente, se você não sabe o que precisa fazer, como fazer você mesmo todo o processo da publicação, aí você vai fazer o quê? Paga logo 5 mil para a editora, que ela faz tudo isso e acabou o problema. Então, por muitos autores não terem esse conhecimento da publicação independente, elas lucram muito em cima disso. Lucram muito em cima da sua falta de conhecimento, principalmente. Não é porque o seu livro é bom ou é ruim, é por causa desse ponto específico que eu queria chegar aqui. É desanimador, eu lembro, porque, assim, eu tinha 13 anos, né, naquela época, então para mim foi um baque enorme, eu não tinha nem maturidade mental, assim, para lidar com, nossa, as editoras me desprezam, eu achava que o meu livro era ruim, que o livro não tinha potencial, porque, assim, a editora às vezes recusa o livro, nem é porque o livro é ruim, às vezes é porque você ainda não tem uma rede social muito forte, está começando agora, autor iniciante e tal, às vezes é por isso, nem é por causa do seu livro. E aí, minha gente, aí causa um monte de depressão. Ai, meu livro é ruim, ninguém vai gostar, a editora não gostou do meu livro. Enfim, olha quantos questionamentos. Não era nem um pouco democrático. O que a gente está fazendo aqui é democratizar essa parada. Eu estou mostrando para vocês que qualquer pessoa consegue escrever e publicar um livro. Sem editora. Com editora não é qualquer pessoa. Agora, sem editora, qualquer pessoa consegue. Mas presta muita atenção no que eu vou te falar aqui, porque também tem um porém. Sem editora, mas sabendo fazer todas as etapas da publicação. Porque não foi fácil descobrir tudo isso. Eu tive que literalmente entrar nos bastidores das editoras para descobrir como fazer todas as etapas da publicação. Eu pesquisava no Google, pesquisava na internet como fazer, não achava. Não achava, até que eu desenvolvi minha própria metodologia de publicação independente, que pronto, acabaram todos os problemas. Eu comecei a não investir quase nada, ter 100% de lucro com as vendas dos meus livros, ter um retorno com as vendas dos meus livros muito maior e comecei a lucrar muito mais quando eu fui descobrindo tudo isso. Porque se você não souber disso que eu vou te falar aqui agora, e principalmente do que eu vou mostrar para vocês lá na Semana do Destravado Escritor, se vocês não souberem disso, o que vai acontecer? Vai ter que pagar 2 mil para um revisor, 2 mil para mil e poucos para um capista, sei lá, para ilustrador, para... Enfim, são muitas coisas, né? Diagramação, capa, um monte de coisinhas que você vai ter que pagar, que sai até mais caro que editora, muitas vezes. Então, tem uma forma de você não precisar pagar para nada, nenhum desses profissionais, que foi exatamente isso que eu descobri. Exatamente isso que ninguém ensinava até agora. Eu já cheguei até a ver muitos cursos assim, de publicação independente mesmo, que aí a pessoa falava assim no final, e aí você vai contratar um revisor, eu vou te indicar aqui uns capistas bons para você contratar. A pessoa te ensina a procurar a editora, te ensina a ter o livro aprovado pela editora. Agora, como você faz para pagar depois, a pessoa não te conta. Essa parte ninguém te conta, né? Te ensina a contratar os profissionais, beleza, conseguir editora. E para pagar? Como é que a gente faz? Porque quando eu comecei também não tinha essa grana. Eu não tinha isso. E era assim, por mais que você tenha, beleza, tá, tenho 5 mil, quero pagar para a editora. Mas você quer ficar só com 5% das vendas do seu livro? Será que é realmente vantajoso? São vários fatores aqui que a gente tem que pensar. O que é mais fácil, livro físico ou e-book? O processo de criação é o mesmo. A escrita do livro é praticamente a mesma. Agora, na questão da publicação, isso vai depender de muitos fatores. Não é que tem um que é mais fácil. O e-book, em alguns casos, pode ser que fique mais barato do que o livro físico. Se você for fazer a impressão do seu livro físico, por exemplo, talvez saia um pouco mais caro. Mas existem formas de você ter o seu livro impresso, vender o seu livro físico sem ter que pagar para a gráfica, que aí sai mais caro. Então, eu descobri todas as formas mais econômicas de vocês publicarem livro de vocês. Eu não estou brincando. Pergunta para qualquer aluno do treinamento que eu estou falando. É sério, gente, muito sério. A vantagem da editora é que eles cuidam de tudo, registro, divulgação, porém só ganhamos 30% e realmente o investimento é caro. Você falou de uma coisa que é interessante. Vou até colocar seu comentário na tela. Porque isso depende. Depende tem um porém ainda. Primeiro, Isa, né? Eles cuidam de tudo? Sim, certo. Você não vai ter essa preocupação de ter que fazer todos os processos, de ter que fazer a capa, a diagramação, a revisão, por exemplo. Eles vão fazer essa parte. Show.
Essa parte realmente, se você não quiser fazer tudo isso, que é o que eu ensino, né? Você fazer tudo isso de forma extremamente profissional, mesmo que você não faça ideia de como fazer, isso não vai ser um problema. A questão do registro do livro é um dilema, porque a editora fica com parte dos seus direitos autorais e muita gente não sabe disso. Muitas pessoas não sabem disso e como a editora registra o seu livro no CNPJ da editora, da empresa, é como se o seu livro fosse parte seu e parte da editora, que não teve parte nenhuma na escrita do seu livro, mas parte dos direitos autorais são dela. Está lá no contrato. Então, isso é um porém. Outro fator a se pensar, será que é vantajoso a editora ficar com parte dos direitos autorais do seu livro, que você escreveu, dos seus pensamentos, do seu tempo que você teve ali escrevendo? E a editora simplesmente porque ela sabe registrar e fica com seus direitos autorais, parte deles, né? Aí, sei lá, quero desvincular da editora e tal, mal rolo para você fazer outro registro, bem complicado, bem burocrático. Tenho uma aluna no treinamento que eu e minha equipe, a gente está dando maior suporte para ela, que ela está passando justamente por essa situação. Publicou com a editora não deu nem satisfação, e agora a editora ainda continua vendendo o livro dela com o ISBN que ela fez, com o registro que a editora fez, e ela está tentando assim desvincular e não está conseguindo. Então, olha só, a gente fica literalmente refém da editora. Até se você publica com a editora, você fica refém dela. E essa questão da porcentagem, realmente, o investimento é caro, a porcentagem que você recebe é baixa, e a parte da divulgação também é um dilema. Porque muitas pessoas acham que a própria editora vai divulgar, é só publicar com a editora que você sai vendendo o livro. E eu conheço tanta gente que publicou com a editora e saiu no prejuízo, mas no prejuízo mesmo. Tipo assim, publicou e não conseguiu vender quase nada. Eu já vi muitos autores assim. Isso é muito triste, é infeliz, mas é porque muitas pessoas vão publicar justamente com esse pensamento de que a editora já vai fazer a divulgação, que a editora já vai vender seu livro. Não é assim que funciona, como eu falei para vocês. Tem algumas editoras que nem aceitam alguns livros, nem aceitam alguns autores, simplesmente pelo fato de que o autor não sabe vender. O autor ainda não tem rede social, tem 10 pessoas lá, uma conta privada no Instagram, tem 10 pessoas, no que os amigos e os parentes, nem está divulgando nada. Ela já vê isso, já fala, não vai nos dar lucros. Muitas vezes esse é o pensamento. Então, você acha que a editora está mesmo preocupada com a divulgação? Ela está preocupada se você já sabe divulgar, se você já sabe vender. A parte da venda é sempre uma parte que as pessoas acham assim, é o lobo mau dos escritores, né? É a parte que mais atemoriza as pessoas, porque é uma coisa que você vai ter que fazer de qualquer jeito. Com editora, sem editora, você tem que saber fazer marketing, você tem que saber divulgar o seu livro, tem que saber as técnicas de venda, porque não é a editora que vai vender seu livro para você. Pensa comigo, vamos pensar nós como leitores, você como leitor, você provavelmente deve gostar de ler, acredito eu, você deve gostar de ler. Show! Quando você vai comprar um livro, você não vai lá, olha só, vou pesquisar essa editora. Minoria, se tiver alguém que faz isso, é a minoria, tá? Eu vou lá, vou pesquisar os livros dessa editora. Você escolhe o livro porque aquela editora publicou o livro. Ah, eu gosto da editora, sei lá, Viseu. Aí você vê os livros da editora Viseu. Eu quero comprar esse porque foi publicado pela Viseu. Alguém faz isso? O que acontece na maioria das vezes? Primeiro, você compra o livro, porque, nossa, eu gosto muito desse autor, esse autor escreve de um jeito que eu gosto, eu me identifico muito com a escrita desse autor, esse autor é muito bom. Não é assim que a gente fala? Você não compra um livro mais porque o autor é incrível, você não compra porque é editora. A editora é só um meio do livro chegar à vida. A editora faz muito mais intensamente essa parte da publicação, que eu descobri que nós somos perfeitamente capazes de fazer nós mesmos. Isso é o diferencial. Então pensem muito sobre isso, tá? Que essa parte do marketing realmente é uma coisa a se pensar. Não entre na editora só pensando que é com a editora que você vai vender. Porque sim, se você souber as técnicas de venda, não importa se você tem editora ou não, você vai vender o seu livro. Quantos autores independentes que eu vejo aí que são best-sellers? Quantos? Muitos. Best-seller na Amazon, best-seller em site próprio. Já tive uma péssima experiência com revisão, R$2.000, meu povo. Se é assim que é a revisão, imagina o capista. Nossa, então, o capista eu já cheguei a pagar, né? Revisor não, sempre eu que fiz minha própria revisão. Mas realmente, todos esses profissionais são todos bem caros, infelizmente, né?
Nós temos o trabalho de escrever, de ter as ideias, dedicar tempo à rotina de escrita para chegar lá e a editora fica com 90% do lucro, isso é revoltante. Pois é, sempre penso sobre isso. Ser autor independente é maravilhoso, o trabalho pode ser maior, mas as asas da liberdade são muito gratificantes. Liberdade. Você tocou num ponto precioso. Essa é uma palavra que eu adoro. Uma das coisas que você mais tem quando você se torna um autor independente é liberdade, que é o que muitas pessoas não sabem também. A editora muda o seu livro. Tá, beleza, a editora que faz a revisão, a leitura crítica, você nem se preocupa com isso. Show, manda para a editora e confia em Deus. Aí, sem perceber se eles estão lá, publicaram o seu livro. Aí você vai ver o livro nem exatamente o que você escreveu. Mudaram parte do seu texto, porque eles acham que isso é o que vai fazer vender mais. Então, nem sai exatamente o que você escreveu ali. Muitas vezes, muita gente não sabe disso. Tem muitas coisas que as pessoas não sabem sobre as editoras. Muitas coisas que elas mesmas não contam justamente para não afastar o leitor, porque ela quer os lucros. Ela quer que as pessoas paguem para elas. E isso é o mais importante. Então, isso tem muita gente que não sabe também desse detalhe. Então, é a liberdade de você fazer a sua história do seu jeito, no seu tempo, não ter a pressão da editora ali te cobrando o que você tem que ser. Alguém me falou no meu direct outro dia mesmo, né? Que alguma editora estava forçando a autora a se posicionar em relação a alguma posição política, lá, alguma coisa, que a editora tinha que se posicionar com o posicionamento da editora na internet, lá na rede social dela, que nem era o que ela realmente acreditava. Imagina só, tem essas coisas ainda, né? Aí a editora ajuda na divulgação. Ela manda você mudar quem você é para falar do jeito que a editora quer. Que divulgação. Então, assim, muitos detalhes. A liberdade de você ser você mesmo, de você se expressar do seu jeito no seu livro, de você poder fazer você mesmo todos os processos da publicação, todas as etapas do seu jeito, ficar do jeito que você imagina. Então, um aluno no treinamento que entrou esse ano, que ele já tinha um livro publicado com a editora, ele falou: Marina, eu ainda estou com um contrato em vigência com a editora, mas eu não gostei dessa capa que eles fizeram e nem estou vendendo muito o meu livro, eu queria mudar essa capa do jeito que você ensina no treinamento, fazer minha própria capa, mas ele não pode, porque essa capa foi feita pela editora e ele não pode fazer nada, o livro já está publicado, ele já está lá com o contrato. Então, refém da editora. Olha só, não tem essa liberdade. E aí o livro que ele está construindo, escrevendo no treinamento, ele vai publicar de forma independente, esse livro que ele já está produzindo no treinamento. Ele já está preparando para publicar de forma independente. Fazer ele mesmo tudo da forma como ensina lá. Então tem muito mais liberdade. Isso é uma palavra que eu adoro. Dá para fazer revisão sozinha? Sim. Dá sim. Assim, é claro, se você puder contratar esses profissionais, também não tem nenhum problema. Isso não é um problema, não te obrigo a fazer você mesmo sozinho. Tem vários alunos de treinamento que contratam capista e tal, só que eu dou a possibilidade para quem está sem grana nenhuma, ou se você mesmo quiser fazer tudo, você tem essa possibilidade. Tem até uma aula lá que eu falo o que delegar e como contratar os profissionais. Tem uma aula disso também. Só que o mais importante é você ter a liberdade de escolher e não ficar só refém. Eu simplesmente não sei como fazer, então eu sou obrigada a contratar esses profissionais. Não tem isso. Isso não é liberdade. Ser um autor independente por si só não traz a liberdade. É você ser um autor independente e saber fazer toda a publicação. Minha mãe sempre me dizia uma coisa muito sábia. Para você saber mandar alguém fazer alguma coisa, você tem que saber fazer. Como é que você contrata, por exemplo, um capista para fazer uma capa para você, se nem você sabe como faz a capa? Aí vai sair igual a primeira capa que eu fiz lá do meu livro As Sete Memórias, que eu mandei o capista fazer. A capa ficou linda, não vendi quase nada. Eu mesma tive que mudar a capa, teve uma galera que me acompanha já faz um tempo, que viu esse processo, né, que eu criei essa nova capa. Eu não estou com um livro antigo aqui para mostrar para vocês, que eu tive que mudar a capa do livro que eu mandei o capista fazer. Porque naquela época eu não sabia como fazer capa, por isso eu contratei o capista. E desde que eu mudei essa capa, o livro começou a vender muito mais. Então, olha só que detalhe. Até para você saber contratar algum profissional, você tem que saber fazer. Senão a liberdade permanece inexistente. Continua refém desses profissionais. Vai fazer do jeito que eles estão fazendo, sem saber se isso é realmente o certo, se eles realmente sabem o que estão fazendo. Então, outra situação, né, para a gente pensar. Então, gente, é uma coisa muito séria tudo isso que eu estou falando, tá? Muito séria mesmo, envolvendo dinheiro perdido aqui. Na sua opinião, quantos livros é bom fazer na primeira tiragem sem ser conhecido?
Isso não depende do fato de você ser ou não conhecido. Depende do tamanho do público que você tem e da sua demanda. Porque é sempre bom, assim, principalmente autores iniciantes, começarem fazendo impressão por demanda. Então, se a sua demanda, por exemplo, se você vai começar vendendo só para os seus amigos familiares, para ter ali os seus primeiros feedbacks, sei lá, você tem ali uma previsão, uma demanda de umas 30 pessoas, você quer começar vendendo aí na sua cidade, não tem uma quantidade mínima nem máxima, mas o ideal é você analisar o seu público e a sua demanda para fazer a tiragem de acordo com essa demanda. Isso é muito importante, tá? E aí tem muitos fatores envolvidos. O Oswaldo mencionando, a Marina tem uma ferramenta que corrige seu texto automaticamente. Verdade. Lá no treinamento a gente tem até formas de você nem ser profissional de revisão nem nada, fazer sua própria revisão de texto. A gente estava falando sobre isso, né? Que aí você mesmo faz a sua própria revisão, mesmo se você não souber nada de gramática. Então, isso é outro fator importante que ser mencionado aqui. Mas só para a gente concluindo aqui, porque eu tenho uma coisa que eu queria muito falar para vocês. Primeiro, só para a gente já ir finalizando esse raciocínio aqui da editora. Vocês já sabem agora que ser um autor independente traz muito mais autonomia, muito mais liberdade para vocês fazerem a publicação de vocês. Você lucra muito mais. Tem uma coisa que é importante mencionar sobre isso, que muitas pessoas, quando pensam em publicação independente, pensam em quê? Amazon, Wiclap, pensam nessas plataformas que o quê? Não sei se quem já conheceu essas plataformas, tipo Wiclap, Clube de Autores, são ótimas. Só que vocês já foram, de curiosidade, ver quanto que eles pegam para eles e quanto fica para você? É meio que no nível da editora, só que um pouco menos. Porque você não está vinculado a nenhuma editora ali. É uma plataforma de autopublicação. Só que, tipo, você coloca lá seu livro, eles ficam com R$ 40 e te passam 6 da venda ali. Então, é mais ou menos na mesma proporção. Com essas plataformas, eu não estava conseguindo lucrar muito. Daí, o que eu fui descobrindo? Como lucrar 100%. Como ficar com 100% do lucro das minhas vendas. É isso que eu faço vendendo os meus próprios livros no meu próprio site que eu criei. Aí é outra forma de publicação. Existem várias formas de publicação que eu fui descobrindo ao longo desses anos. Formas de você fazer grandes tiragens do seu livro, vender muito e sem tirar um centavo do seu bolso. Temos também. É que uma editora disse que eu estava errado e também não aceitou eu acompanhar 4 personagens. No primeiro capítulo não aparece a protagonista e todo mundo diz que isso está errado. E aí a editora questionou isso. Olha, é o seguinte, geralmente eu recomendo que o protagonista apareça no primeiro capítulo, mas tudo tem um porém e tudo sempre tem uma exceção. Se você tem um objetivo muito claro e bem específico para você querer fazer essa estratégia, primeiro que toda loucura que a gente resolve fazer de inventação de modo no livro tem que ser muito bem feita. Porque você tem que pensar que você vai divulgar esse livro, pessoas vão ler, e você vai estar sujeito a receber críticas das pessoas. Então, isso é uma coisa que você já tem que colocar no coração. Mas não é que isso está errado, é diferente. É incomum do que a gente geralmente está acostumado a ver, mas não é errado. Só vai depender da forma como você vai fazer isso, porque se você tiver feito isso sem usar as técnicas de escrita, sem ter feito uma estruturação acelerada do seu livro, sem estar usando as técnicas de escrita turbinada, se você não usou nada disso e só saiu escrevendo, o protagonista não apareceu, talvez tenha ficado um pouco confuso por causa disso. Às vezes o que está faltando são as técnicas de escrita para você conseguir desenvolver bem toda essa história. Amarrar bem tudo isso, por mais que seu protagonista apareça no meio do livro. Entende? Então não é só técnica de publicação. Aqui tudo tem técnica para escrever, para publicar, para vender. Existem técnicas de venda também. Não é só publicar e esperar que Deus venda seu livro por você. Deus ajuda, mas a gente tem que fazer a nossa parte, né? Então, pensa sobre isso. Na Semana do Destravado Escritor, eu também vou falar sobre essa questão das técnicas de escrita, tá? Mas uma coisa que eu queria muito falar para vocês é que, além das técnicas de venda, vocês, assim, como eu tinha falado para vocês, né? A gente tem que divulgar e vender por conta própria com ou sem editora. A editora talvez te dê alguma ajuda ali na divulgação, ok. Mas quem faz a venda é o autor. Somos nós. Então a gente tem que colocar a cara a tapa, aparecer lá na rede social. E eu entendo que muitas pessoas talvez sejam um pouco tímidas, talvez sejam um pouco introvertidas, tenham um pouco de vergonha. Não sei se é o caso de vocês aí, né? De aparecer nas redes sociais.
Eu vou até contar uma coisa para vocês, para ver se inspira vocês aí. Eu vou contar uma coisa que eu nunca tinha contado abertamente, tá? Uma coisa muito pessoal, que eu vou abrir para vocês aqui, mas eu nunca tinha falado sobre isso na internet. Que uma coisa que ninguém sabe sobre mim, na verdade, né? Que no início, antes de eu abrir meu canal do YouTube, que foi a primeira rede social onde eu comecei a crescer mais, né, mais rápido, eu abri meu canal do YouTube, comecei a escrever. Antes disso tudo acontecer, eu era uma pessoa tão tímida para falar com as pessoas, tipo assim, falar com o meu tio, que é meu parente íntimo. Eu tinha vergonha de falar com ele, falar no telefone com as pessoas. Eu lembro de uma cena que aconteceu que minha mãe me levou na psicóloga para resolver por que eu era tão tímida, tinha tanto problema de comunicação, de falar com as pessoas, chegar para as pessoas e falar assim, tudo bem, já começava a faltar o ar assim, tudo jóia, eu sou Marina. E aí ficava nessa. Ela me levou na psicóloga para ver qual era o meu problema. E aí, sabe o que a psicóloga recomendou de terapia para mim? Ela ia fazer um passeio comigo no shopping para me obrigar a falar com as pessoas nas lojas para ver se eu destravava minha comunicação. Gente, vê se pode isso. Agora imagina essa pessoa fazendo nessa situação. Ninguém sabe como é que eu era quando eu comecei a postar na internet. Não, as pessoas não fazem ideia. E é assim mesmo. No início a gente vai ter timidez, vai postar o primeiro vídeo, vai ficar toda travada assim. Vamos falar sobre o meu livro. Esse aqui é meu livro, gente. Ó, compra meu livro. Ó, eu mostro o livro até de cabeça para baixo, tão nervosa que tá. Vai ser assim. Às vezes nem todo mundo vai ser assim. Tem gente que já tem mais facilidade, é mais solto. Mas, primeira coisa, já tem que começar a destravar em algum momento. Porque não vai ser a editora que vai fazer esse milagre. É uma coisa que a gente vai desenvolvendo. Pra vocês verem. Olha como eu falo com vocês hoje. Olha como eu destravei minha comunicação. Sabe como? Fiz muita live. Fiz muito vídeo. São o quê? 4 anos que eu tô postando vídeo no meu canal do YouTube. Depois disso tudo, minha gente, se eu não ficasse diferente do que eu era lá no início, eu tava lascada. Mas tudo é treino aqui. A escrita é treino, escrever bem é treino, falar bem na frente das pessoas é treino, fazer uma live é treino. Nossa, as primeiras lives que eu fazia 10 minutos de live e já estava desesperada, porque não aparecia ninguém, eu não sabia mais o que falar, ficava toda tremendo, assim, engasgando, gaguejando. E aí hoje eu faço as minhas lives super tranquila aqui, batendo um papo com vocês. Tudo é treino. Eu entendo perfeitamente como vocês devem estar se sentindo aí. Ah, meu Deus, eu vou ter que começar a falar do meu livro na internet, nem seguidor eu tenho direito. Também não tinha. Você vai treinando isso. Porque uma coisa muito importante, não basta só ter técnica de venda, não basta só ter técnica de escrita, não basta ter todas as técnicas do mundo. Vocês precisam de 2 coisas muito importantes, além de você ter essas técnicas de divulgação e marketing, que são muito importantes, constância e persistência, que eu sempre falo sobre isso com vocês. Sempre falo sobre isso com vocês, constância e persistência. Se eu fosse vocês, anotava essas 2 palavras num post-it, colava lá, não sei onde vocês escrevem, no guarda-roupa de vocês, em cima da cama, cola essas 2 palavras lá e sempre que você desanimar, olha para elas. Constância e persistência. Comenta aí para mim, alguém já ouviu falar sobre dança da chuva? Vou contar para vocês um pouquinho. A dança da chuva tem uma tribo indígena que fazia lá a dança da chuva em época de seca para trazer a chuva e regar as plantações, senão eles iam passar fome e tal. E aí alguns antropólogos foram lá investigar porque isso é história real, tá, gente? Não é história inventada de brincadeira, metáforas para a gente fazer comparação com a vida, não. A tribo indígena que fazia a dança da chuva. Eu não lembro se era indígena ou africana, mas era uma tribo lá, dessas ancestrais, né? E aí os antropólogos foram investigar por que sempre funcionava essa dança da chuva. Porque funcionava. Eles faziam o raio da dança da chuva, caía a chuva. Eles foram investigar que magia é essa, né? Beleza, foram lá os antropólogos investigar o que era aquilo que fazia eles dançavam, cair a chuva. Sabe o que eles descobriram? Sabe qual que é a verdade, qual que é a magia por trás da dança da chuva? Que eles fazem e cai a chuva? Presta muita atenção nisso, hein? Prestem muita atenção no que eu vou falar aqui agora. A chuva não caía porque os índios estavam dançando. É que os índios não paravam de dançar até a chuva cair. Quem pegou essa sacada, manda um foguinho nos comentários. Eu quero saber só quem compreendeu. Quem conseguiu introjetar essa lição aqui dessa história, que quando eu ouvi isso pela primeira vez, aquilo me impactou de uma forma que eu falei, uou, é isso. Eu levei isso para minha vida. Eu levei isso para minha vida. Quem conseguiu pegar essa sacada, manda um foguinho no chat. Eu vou repetir para vocês introjetarem mais uma vez.
A chuva não caía porque os índios dançavam. É que eles não paravam de dançar até a chuva cair. Gente, isso é muito poderoso. Isso é muito poderoso. Por quê? É vocês entenderem que o seu resultado, o seu sucesso, o seu best-seller, o que quer que você queira conquistar sendo escritor. Se você desistir no meio do caminho, a chuva não vem. Não vem. Ah, Marina, eu comecei agora, mas eu não estou vendendo muito, eu não estou sabendo publicar, estou tendo prejuízo. Aí você desiste. Nunca vai vir esse resultado, esse sucesso que você quer alcançar. Esse número absurdo de vendas que você quer ter, os centenas, milhares de leitores que você quer ter, não vão vir se você desistir. Meu aluno Gabriel sempre fala isso, né? Eu adoro. Gabriel, sabe, Gabriel, aluno lá no treinamento. E ele sempre fala isso. Se você não desistir, você consegue. Eu sei que as pessoas têm limitação, mas se você não desistir, você consegue. Gabriel é incrível. E é pior que é verdade. Pior que é verdade. Claro, você tem que saber o que você está fazendo. Tem que ter as técnicas certas. Você pode ficar a vida inteira esperando, tá? Não vou desistir. Você fica até o último dia da sua vida. Se você não souber o que você está fazendo, as técnicas de escrita, as técnicas de publicação de vendas, você só vai estar resiliente, mas não vai estar nem sabendo o que você está fazendo e para onde você está indo. Então, por isso essas duas coisas são muito importantes. Pô, mas sempre lembrem dessa história dessa dança da chuva, tá? Que isso desde que eu nunca esqueci disso. Faz muito tempo que eu ouvi isso e eu nunca me esqueci. E sempre me ajuda a não desistir. Porque é só você lembrar, não tá dando certo, mas a chuva não veio? Não para. Até a chuva cair. Não importa se você ficar ali dias dançando, meses dançando, é até a chuva cair. Por isso funciona. Por isso dá certo. Não é sorte. Não é uma parada que cai do céu milagrosamente. Tem que fazer a sua parte. Tem que ser escritor protagonista. Ser escritor protagonista é fazer a dança da chuva. Vocês estão me entendendo? Não é aquele escritor que tem poderes milagrosos que faz o best-seller descer do céu. Publiquei meu livro, virei best-seller no dia seguinte. Não é isso ser um escritor protagonista. É ser um escritor que não para de dançar até a chuva cair. Que não para de divulgar, que não desiste. Eu sei que vai ser difícil algumas vezes, eu sei que às vezes pode ser desanimador, mas que não para até o resultado chegar. Foi isso que eu fiz e é isso que hoje me fez chegar no nível que eu estou hoje. Porque no início foi desanimador. Eu nem sabia o que eu estava fazendo direito. Era só meus colegas lá, meus parentes que compravam meu livro para ver se dava uma força para eu não desistir. Eu nunca imaginava que eu ia chegar no nível que eu cheguei hoje. Centenas de leitores por todo o Brasil. Pessoas que eu nem conheço, que leram meus livros, que gostaram, que realmente se inspiraram com os meus livros. Então isso é muito precioso. Isso é muito poderoso, é um poder imenso que vocês têm na mão. Então lembrem-se disso, tá bom? Um beijo para vocês.